Fala aí, investors, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Felipe Moleiro, mais conhecido como Kid Investor, e dessa vez eu tô com um cara que eu admiro muito, um dos caras mais importantes que apareceram aqui no quadro, onde eu chamo uma rapaziada pra vir trocar uma ideia. O Bruno, cara, que prazerzão estar aqui com você. Velho, muito bom, de verdade, fico muito feliz de estar podendo trocar essa ideia com você, porque você é um cara que eu admiro bastante, sempre acompanhei bastante também. Então, obrigado mesmo, tá? Bom, hoje, como a gente sabe que você é um cara que entende muito sobre investimentos e tudo mais, e você é um cara que investe em Bitcoin também, você é um cara bem diversificado, pode-se dizer. Eu tava pensando em falar sobre isso, sobre diversificação. Então, primeiro queria que você falasse qual a importância da diversificação nos investimentos. Bom, antes de mais nada eu quero agradecer o convite, Felipe. É um prazer estar batendo um papo aqui com você. Sabe que eu também te acompanho. Na verdade, a minha esposa ela ficou muito impressionada quando ela viu o seu Instagram, o seu canal. Ela falou, nossa, olha só que bacana. Eu falei, não, de fato, bem legal mesmo. Então é um prazer estar batendo esse papo. Sobre essa questão de diversificação, eu acho que é muito importante, porque sempre que o investidor ele olha, né, a performance histórica de um ativo, muitas vezes a gente comete o erro de extrapolar o que aconteceu no passado para o futuro. Ou certas pessoas até falam, o passado não garante o futuro. Mas mesmo assim o cara fica no automático. Se ele vê lá, por exemplo, é muito popular aquele gráfico que mostra que em 200 anos nada ganhou da Bolsa Americana. Mas falar que em 200 anos nada ganhou da Bolsa Americana é muito diferente de afirmar que nos próximos 200 nada ganhará da Bolsa. Ou mesmo que ela traga uma performance tão positiva. Lembrando sempre que a gente estava analisando Bolsa Americana, Bolsa Brasileira é diferente, né? De outros países é diferente. Então a diversificação eu acho que ela é uma questão de humildade perante a incerteza. Se você está diversificado, você consegue primeiro sobreviver, dependendo do que possa acontecer no mercado, e isso é o mais importante, né? Primeiro a gente sobrevive para depois ficar rico. Inverter essa ordem costuma ser muito perigoso. Tá certo. Inclusive, só deixar claro aqui uma coisa no vídeo, eu tô fazendo esse vídeo aqui e eu não fiz a questão de apresentar o Bruno, mas porque todo mundo já conhece o Bruno, até no Instagram também. Eu já até fiz uma publicação falando dele algumas vezes, mas já fiz umas 3 publicações falando dele. Então, eu não tô fazendo essa questão assim de falar muito, de você falar da sua história, porque todo mundo já te conhece. E eu acho que às vezes nem fica um papo tão legal ficar apresentando algumas pessoas de novo. Sem problema. Igual quando eu fiz a live com o Benchmall, não precisa ficar apresentando ele toda hora. Eu acho que o pessoal conhece mais o Benchmall do que eu, mas eu entendi a comparação. Mas você tem que ser Mas, enfim, então por esse motivo eu não fiz total essa questão, porque as pessoas te conhecem. Agora, eu queria que você falasse algumas formas de você conseguir diversificar os seus investimentos e como fazer isso da maneira certa, né? Porque também tem aquela questão da pulverização, né? Então, que as pessoas falam muito. Eu discordo muito dessa questão de pulverização que o pessoal fala, porque, por exemplo, você pega o S&P 500, são 500 empresas. Tudo bem, vocês têm aquelas maiores lá, né? Apple, Facebook, o Google, né? Você junta ali as 5 a 6 maiores, você tem mais ou menos uns 25% do índice. Mas mesmo assim, tem toda uma questão de uma série de outros ativos lá. Você pega, por exemplo, a performance do Peter Lynch, foi um dos gestores lendários do mercado americano. Peter Lynch, durante 13 anos, ele conseguiu uma performance média de mais ou menos 29,2% ao ano, se não me engano. Isso significava que, se alguém tivesse entregado para ele $100 mil no começo, em 77, em 90, 13 anos depois, teria uns 2.800.000 E o Peter Lynch, a coisa interessante é que ele tinha dentro do fundo dele, do Fidelity Magellan, mais de 1.400 empresas. A maior parte da posição era em algumas poucas, mas veja o restante que ele tinha lá dentro, né? Então, realmente, será que tem algum problema em você ter um número muito grande de empresas? Até o Peter Lynch ele falava, a empresa é que nem filho, não tenha mais na sua carteira do que você consegue lidar. Porque ele tinha 1.400, eu pensei, quantos filhos o Peter Lynch tem, né? Isso aí. Mas essa questão da pulverização, eu discordo um pouco desse cuidado excessivo que as pessoas têm. Eu acho que não há uma maneira certa de diversificar, mas a errada, que é não diversificar, né? Já me falaram assim, o Warren Buffett ele é mais concentrado, né? Você pega, por exemplo, o Apple, é uma concentração muito grande lá, né? Gente, é o Warren Buffett. Ele fala que a diversificação é arma de quem não sabe o que está fazendo. Muita gente não sabe direito o que está fazendo. E ninguém é o Warren Buffett também. Pois é, o cara é único, né? E além disso, tem um ponto interessante. Veja o seguinte, eu citei o fundo do Peter Lynch, dessa performance incrível. E aí todo mundo pensa, nossa, queria eu ter encontrado o fundo do Peter Lynch. Mas a verdade é que a maior parte dos cotistas do fundo perderam dinheiro. Porque quando o cara entrava no fundo,
quando o fundo saía na capa de revista. O pessoal via, nossa, o fundo rendeu 30% no ano, vou entrar. Só que depois de uns anos bem, né, geralmente a bolsa ela passa por períodos de correção mais agudos, por crises, né, elas acontecem de tempos em tempos. Nessa hora, o fundo caía muito, o pessoal fazia o quê? Resgatava o dinheiro. E muitos do que resgatavam, eles sabiam que não era para resgatar. O pessoal não é trouxa, né? Sabe que é para comprar quando o negócio está na baixa e você tem que evitar resgatar quando ele cai novamente. Essa hora de você fazer mais aportes sempre que possível. Só que se o cara não estava diversificado, se ele estava com todo o dinheiro no fundo, de onde sairão os novos aportes? Se o cara está com tudo na bolsa, como é que ele vai ter dinheiro para colocar mais? Então por isso que eu penso que a diversificação básica, ela passa em torno de ter reservas, para você aproveitar esses períodos de bolsa em baixa, e ter ativos descorrelacionados dentro da sua carteira. Se você tiver, por exemplo, algo que suba enquanto a bolsa brasileira cai, é muito bom. Um exemplo disso seria o quê? O dólar. Então, ano passado, quando estourou o começo da crise do coronavírus, a gente viu a bolsa caindo de maneira muito aguda e o dólar subindo na direção oposta. Então eu perdi dinheiro com bolsa naquela época, perdi dinheiro com Bitcoin, porque ele também caiu no primeiro momento, perdi dinheiro com ouro, porque ele também caiu no primeiro momento, só que o dólar subiu muito. Então deu uma boa segurada na minha carteira, até usando uma frase do Benchimol, ele fala que dinheiro no bolso dá coragem, e eu estava tranquilo para aguentar aquele momento, para comprar mais nos pontos que eu achei interessante, e depois os ativos começaram a ter performances diferentes. A bolsa brasileira reagiu, mas se pegar o que ela reagiu pensando em moeda internacional, em dólar, né, ela não voltou ao topo anterior ainda. Enquanto isso, o Bitcoin, 500% de subida. Então, será que não vale a pena você ter, por exemplo, 10% da sua carteira, isso aqui já pensando num cara que conhece mais o Bitcoin, o ideal seria até menos, mas é para deixar o exemplo numérico mais fácil. Se tiver 10% da sua carteira em Bitcoin e ele sobe 500%, esse único ativo te deu 50% de rentabilidade no ano. E se os 10% viram zero? Você perdeu 10%. Não é o fim do mundo, você vai continuar vivo para aproveitar outras performances. Então, se você montar uma carteira com vários desses elementos descorrelacionados, onde se perder, do chão não passa, mas se subir não tem teto, né, vai saber até onde pode ir, você tende ao longo do tempo a ter uma performance melhor que, por exemplo, se concentrando em apenas um tipo de ativo. Muita gente pensa, quero ganhar da bolsa de valores. Você consegue fazer isso como? Se toda vez que a bolsa sobe, você sobe 25% do que a bolsa sobe, mas quando ela cai, você cai só 20%, no longo prazo, a não ser que a bolsa só suba, né, mas geralmente ela sobe, cai, ela sobe caindo, né, podemos dizer assim, você vai estar ganhando da bolsa. Então essa diversificação, ela propicia que você sobreviva, tenha menos volatilidade no seu portfólio e muitas vezes mais rentabilidade ao longo do tempo. Muito bom, concordo pra caramba com você. Esse negócio de que as pessoas falam também muito de pulverização. Tem até uma amiga que ela tem por volta de... Essa já tem quantos anos? Ela tem mais de 50 ativos. Mais de 50. Não, bem mais de 50. Bem mais ela tem mais de 50 ações só. 50. Só que é aquilo, né? Que aquela frase do Peter Lynch, ela sabe cuidar de tudo. Ela consegue ler todos os relatórios sempre que sai, tudo. Então, se você consegue cuidar, ainda dá pra manter, né? Só que se você é aquele que comprou e às vezes nem vai conseguir manter, não sabe como que vai andando a empresa, mas aí já não tem mais como manter bem aqui. Uma coisa que ela poderia fazer também, né, se ela já tem 50 ativos, às vezes vale mais a pena pegar um ETF. Pega lá um BOVA11, já está diversificado em 70 empresas, né? Você pega lá fora um ETF que vai acompanhar o Nasdaq, né? Está diversificado em 100, embora com peso grande, quase 50% nas ITEX. Então é uma linha de ação também. E dependendo, Felipe, você não precisa acompanhar tanto, porque se o cara me falar, não, tenho 50% do patrimônio em bolsa e cada uma das empresas que eu tenho é 5% do meu patrimônio, aí tem que acompanhar mais. Agora, se o cara ele tem muitos ativos e cada ativo é 1% da carteira dele, às vezes é mais uma questão de acompanhar a conjuntura macro que ficar acompanhando a empresa em si no detalhe, entendeu? Ah, o mundo está com juros baixos, dinheiro entrando, acho que os ativos vão aumentar de preço, é uma coisa. Agora, muito em cada empresa, pô, tenho 10% do meu patrimônio só, sei lá, em B3. Aí você tem que conhecer realmente do negócio da B3. Essa é a minha opinião. Legal, muito legal, muito legal. Como diversificar? Onde diversificar? Como fazer essa diversificação para fazer tudo isso que você está falando, né? Da importância, tal, você acabar vencendo no longo prazo, a bolsa, nessas quedas você cair menos. Como fazer isso? Bom, acho que o primeiro ponto é, para você começar a entrar nessa área onde você vai correr mais risco com o seu patrimônio, é interessante, antes de mais nada, ter a velha reserva de emergência, né? E muita gente negligencia esse ponto porque demora, se você está começando do zero, para formar uma reserva de emergência. Vamos supor que a pessoa ela poupe 10% do que ela ganha e ela queira juntar 6 salários, né? 6 vezes a remuneração que ela tem no mês. Se ela poupa 10%, demora 10 meses para juntar um salário. 20 para juntar 2, 30 para juntar 3, ou seja, são 60 meses para juntar 6 salários. 60 meses são 5 anos. Tudo bem, vai ter um rendimento na sua reserva de emergência, mas ele está pífio agora, né? Basicamente nem repõe a inflação. Então muita gente
pula essa etapa, eu acho que não deveria pular de uma vez. Você pode até fazer de modo paralelo, mas dando mais atenção nessa reserva. Porque todo mundo tem problema, o mundo é o que é, não o que deveria ser, a gente tem que estar atento para esse ponto. Isso já vai contar com uma parcela em renda fixa. Depois acho que a gente tem que tentar diversificar naquilo que tem uma performance histórica mais interessante. E o que eu vejo nisso, né? A questão de você ter ativos em dólar. Porque o dólar é a mesma moeda desde a independência americana, 1776, e aqui no Brasil, desde que a família real veio para cá fugindo do Napoleão, em 1808, a gente trocou de moeda 10 vezes. O real tem 26 anos, pô. Negócio extremamente novo, né? A moeda americana tem mais de 200. Não se provou ao longo do tempo. E a gente pode falar que o real é um sucesso só porque as outras foram fracassos monumentais, porque é uma moeda que ela perdeu boa parte do seu poder de compra. A gente pode até falar que o brasileiro está ficando mais forte, né? Porque em 94, quando lançaram o real, meu pai, um homem forte, precisava da minha ajuda, eu tinha 6 anos, para carregar R$100 em compras. Hoje você consegue carregar 200 sozinho. Você vai no mercado e carrega, né? Então você está muito mais forte, entre aspas, do que a gente era naquela época, mas não é isso, né? Perda do poder de compra. E a gente analisa, muita gente fala, o dólar vai cair de valor, porque agora estão criando muito dólar lá fora, de fato está acontecendo. Mas também está acontecendo em outros países, e o dólar é uma moeda que ela é moeda de reserva mundial, ela tem mais demanda do que outras moedas. Então não dá para garantir que o dólar vai cair de valor, e se a gente for olhar ao longo do tempo, é justamente o contrário que aconteceu. Em 94 era R$1 um dólar, aí em 99 isso mudou, virou R$2 para um dólar, depois virou 3, 4, 5. Vai saber onde isso vai parar, né? A gente cresce menos que os americanos, tem inflação maior, então será que não vale a pena ter ativos em dólar? Sem falar que várias das maiores empresas do mundo são americanas, né? Pelo menos na minha rotina, eu acordo, eu pego meu iPhone da Apple, eu olho o WhatsApp, eu olho o Facebook, eu olho o Instagram, todos do Facebook. Se eu tenho uma dúvida, eu busco no Google. Um dos resultados vai ser um vídeo do YouTube, para qual a gente está gravando agora. Então demora muito tempo para você ter contato com alguma empresa que não é americana. Quando eu vou tomar meu café, a marca do café é brasileira. Mas café é uma commodity, negociado em dólar. Então tem essa exposição, até porque você já começa a ganhar esse componente de quando o país vai mal, o dólar em comparação pra gente, ele tá indo bem. E aí você já tem essa exposição lá fora, a empresas lá fora, outros ativos lá fora. Você pode montar uma exposição aqui em bolsa também. E aí em bolsa você pode escolher diferentes ativos. Você pode ir na linha dos ETFs, tem ETF de renda fixa, tem ETF de fundo imobiliário, né? Basicamente tem fundo de fundo, essas coisas assim, vai acompanhar índice. Então tem muita opção já para você diversificar dentro de bolsa. E aí você tem outros ativos que muitos investidores eles relegam, mas que são testados pelo tempo e que eu acho que nessa conjuntura atual de juros muito baixos, até negativos, o Brasil hoje tem juros negativos. A Selic está em 2, mas a inflação está em 4,5. A gente tem juro negativo. Muito mais negativo até do que a Suíça, por exemplo, né? Então é um negócio meio excêntrico, né? E aí você pode ter esses ativos performando muito bem ao longo do tempo. Você pode colocar um pouco em ouro, em prata. Tem gente que gosta de operar commodities, mas eu acho que é uma posição mais de curto prazo. Essas duas eu enxergo como nessa conjuntura posições de um prazo maior. Criptomoedas têm ido muito bem, porque não ter um percentual pequeno para que você possa ir conhecendo aquele ativo. Então você vai montando a sua diversificação com essas diferentes peças, tentando procurar ativos que, na sua opinião, tendem a performar bem ao longo do tempo, de acordo com a análise ali do cenário econômico. Maravilha, mano. O Bruno é muito inteligente, o cara é um gênio dos investimentos. Dá pra criar um livro, não tem um livro do jeito Warren Buffett de investir, o jeito dele vai criar um jeito Bruno Perini de investir, cara, maravilhoso. Bom, cara, obrigado por esse vídeo, foi maravilhoso, muito bom, gostei bastante mesmo. Agradeço a chance de poder estar gravando aqui com você, a oportunidade. Eu acho que esse vídeo deve ter sido muito agregador pra você, e se foi agregador pra você, eu peço que você dê o like aqui no vídeo. E caso, de alguma forma, você não siga esse cara, vai seguir agora, porque pra quem não seguir ainda, conheceu ele, já viu que o cara é um gênio, então você pode ir lá conhecer, porque só vai te agregar coisa boa. Então, obrigado novamente pelo vídeo, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até a próxima e tchau! Valeu, pessoal!